Em uma pesquisa, após coletar dados, é preciso descrevê-los. A informação bruta passará então a ser ofertada de forma mais interessante, de forma mais legível e sintética. Essa etapa de descrição de dados normalmente precede a análise. A ideia de efetuar uma descrição de dados é simplificar a informação bruta. Isso pode ser feito de 3 formas básicas: utilizando gráficos, trabalhando com as distribuições de frequências associadas às variáveis envolvidas, ou então utilizando parâmetros estatísticos. Não dá para dizer que uma ou outra dessas formas seja a mais vantajosa. Cada uma delas tem suas potencialidades e suas fragilidades. Os gráficos, por exemplo, são uma forma visual muito rica para apresentar informações, mas carecem de precisão. Já o uso de parâmetros estatísticos ou de distribuições de frequências enseja muita matemática, muita estatística, fórmulas, e isso assusta algumas pessoas. O nosso objetivo é realizar um olhar conceitual nessas diferentes maneiras, não priorizando nem os gráficos, nem as distribuições de frequência, nem os parâmetros estatísticos. Falaremos de todas elas de forma que o pesquisador possa compreender suas diferenças e escolha aquela ou aquelas que são as mais adequadas para a sua pesquisa. Os cálculos podem ser realizados facilmente através de planilhas eletrônicas ou de pacotes estatísticos. Vamos iniciar falando dos parâmetros descritivos. Como exemplo, suponhamos que 4 grupos existem e em cada um deles há 10 elementos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Foram então coletadas 10 informações para cada grupo. Como é que eu vou sintetizar com um único valor a informação de cada grupo? Ora, a ideia que nos vem à cabeça de maneira mais natural é utilizando a média. Por exemplo, no grupo 1, a primeira pessoa deu resposta 5, a segunda também, a terceira da mesma forma, enfim, todas as pessoas deram nota 5. Logo, a média é 5. Não importa o tipo de informação que a gente está coletando. Podem ser, por exemplo, as notas de 10 alunos em uma sala de aula. Podem ser notas de 0 a 10 a respeito da satisfação com algum produto. Pode ser o tempo, em segundos, que as pessoas levam para realizar uma tarefa. Enfim, o que importa é que nós temos uma escala que é intervalar, então numérica, e a gente trabalha com a média naturalmente. Então, no primeiro grupo, a média é 5. No segundo grupo, metade das respostas tem o valor 10. E a outra metade tem o valor 0. Ora, a média das 10 respostas do grupo 2 também é 5. No grupo 3, há variações. As respostas são 3, 4, 4, há alguns 5, depois 6, 6 e 7. A média nesse grupo também é 5. E ocorre o mesmo no grupo 4. Nós temos diversos valores bem altos, porém, há valores baixos. Somando esses 10 valores, a quantidade que se obtém é 50. 50 dividido por 10 é 5, portanto, média 5. Ora, que interessante, nós temos 4 grupos e perceptivelmente eles não são similares. Porque no primeiro grupo todo mundo está junto. As pessoas têm o mesmo comportamento ou a mesma opinião. Já no segundo grupo,
Metade das pessoas está com valor alto, pode ser nota alta na prova, e a outra metade tem valor baixo, nota baixa na prova, por exemplo. Então, o grupo não é coeso. Será que a média 5 define bem esse grupo? O que dizer do grupo 3, quando os valores variam, o máximo sendo 7, o mínimo sendo 3, e eles estão ali 4, 5, 6. Será que o 5 define bem? E no último grupo, onde há notas como 0 e, ao mesmo tempo, um grande conjunto de notas altas. Então, a média é a mesma, e a grande pergunta é: será que esta medida, este parâmetro descritivo, ele faz bem o seu trabalho? Ora, respondendo à pergunta anterior, nem sempre a média é uma boa opção descritiva. Nós temos outras medidas chamadas de medidas de tendência central, que podem ser mais expressivas. Existem 3 que são muito utilizadas. Além da média, a gente tem então a mediana e a moda. A moda é o valor que mais se repete. Então, no primeiro grupo, como todos os valores são iguais, a moda é esse próprio valor, ou seja, 5. No terceiro grupo, o valor que mais se repete é o próprio 5. Ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Logo, a moda nesse grupo é 5. Porém, no grupo 4, o valor que mais se repete é o 8. Ele aparece várias vezes. Então, a moda no grupo 4 é 8. A moda nem sempre é única. E isso acontece no grupo 2, onde metade das respostas é 10 e a outra metade é 0. Então, o grupo 2 é um grupo bimodal. Ele possui 2 modas. Há grupos trimodais também. A moda, portanto, é uma medida de tendência central que nem sempre é única. Temos também a mediana. A mediana é o valor central da distribuição, ou seja, você ordena os dados do valor mínimo para o valor máximo e você pega o elemento que está bem no centro. Quando temos um número ímpar de informações, o valor central existe. Quando temos um número par de informações, nós pegamos a média entre os 2 valores centrais. Nesse caso, nós temos 10 informações para cada grupo. Então, a mediana vai estar entre o quinto e o sexto elemento. Vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, a mediana vai estar aqui. Seria um valor central, ele não existe, então é a média entre o quinto e o sexto. No primeiro caso, no grupo 1, como os 2 valores são iguais, então a mediana é 5. Aqui está ela. No segundo caso, a mediana é a média entre 0 e 10, portanto, é também 5. Aqui, no grupo 3, não houve mudança. Já no grupo 4, a mediana é 3 mais 8 dividido por 2. É a média entre 3 e 8. Ou seja, 11 dividido por 2, que gera 5,5. Nós temos, portanto, 3 interessantes medidas de tendência central. A média é o centro de massa, porém, como a gente viu, nem sempre ela representa bem um grupo. Sobretudo aqui no caso do grupo 2, nós percebemos que a média, de fato, não é representativa, porque há 2 subgrupos bem interessantes. Aqui, a moda é muito interessante, porque ela dá visibilidade a esses subgrupos que estão contidos no grupo 2. A mediana vai ser extremamente útil quando a gente tem algum valor bem desproporcional. Por exemplo, se eu tivesse nesse primeiro grupo o último valor igual a 500, imaginem que a média ia dar na faixa de 200, 300, teria que fazer a conta. E 200, 300 não é um valor que represente
essa quantidade de elementos, sendo que o último seria 500 ou 5.000, enfim, um valor absurdamente diferente dos outros. Então, nesse caso, para eliminar o impacto de um valor fora daquele valor tradicional dos outros membros do grupo, a mediana é mais útil, porque a média, ela é afetada pelos valores extremos. O pesquisador, portanto, dispõe de 3 medidas de tendência central, as quais ele vai usar dependendo das características da informação que foi coletada. Há uma outra maneira de trabalhar com os valores extremos e que são diferentes dos demais. Vamos ver um exemplo. Temos uma amostra aqui, cujo último elemento é muito grande. Ele não condiz com o que acontece no grupo, de fato. Eu falo do elemento que mede 134. A gente pode, então, fazer aparas. Fazer aparas significa retirar os elementos extremos. Se eu tiro o maior, eu tiro também o menor. Então, vai sobrar uma certa quantidade de elementos e eu faço a média dos que sobram. Com essa média, eu consigo, então, ter um valor que é uma média, porém, a gente chama de média aparada, porque ela não fica dependendo de valores que estão muito diferentes dos demais. Algumas vezes é interessante tirar os 2 maiores e os 2 menores. Tudo depende da quantidade de dados que eu tenho e de quantos valores é o que a gente chama de outlier, né? Estão muito distantes dos tradicionais do grupo. Essa decisão de utilizar a média aparada ou até mesmo média, moda e mediana cabe ao pesquisador. Um exemplo da média aparada, e que talvez vocês lembrem, é em Jogos Olímpicos. Em algumas provas, os atletas recebem diversas notas, porque há diversos juízes. Para evitar que alguma nota seja tendenciosa ou que alguma avaliação de algum desses juízes não esteja condizente com a visão global de quem está julgando, eles retiram a nota mais baixa e a nota mais alta e fazem a média da pontuação que sobra. Então, nos Jogos Olímpicos, em algumas provas, é utilizada a média aparada. Conforme nós acabamos de mostrar, há diversas medidas de tendência central que o pesquisador pode utilizar. Até o momento estamos trabalhando com dados numéricos. Porém, se nós trabalharmos com variáveis qualitativas, não faz sentido calcular a média ou a mediana. Nesse caso, a gente é obrigado a usar a moda. A moda seria, então, a resposta que mais se repete. A mediana, ela pode ser usada quando a escala é ordinal. Por exemplo, respostas que vão de muito ruim até muito bom. Você organiza tudo em ordem e pega a resposta central. E ela representaria o grupo de todas as respostas. Bom, não é somente a tendência central de uma distribuição que vai representar o nosso grupo. Porque, como nós vimos, por exemplo, no primeiro grupo, a tendência central é 5. No grupo 2, se a gente usar a média ou a mediana, a tendência central também é 5. Porém, os dados desse grupo 2 estão muito mais dispersos, muito mais afastados daquela média do que os dados do grupo 1. Aqui no grupo 3, nós temos alguns elementos que não possuem afastamento da média. Porém, esses 2 elementos aqui possuem um ponto de afastamento da média, a média é 5, né? E esse último possui 2 pontos. Da mesma forma, nós temos também 2 elementos que possuem um ponto de afastamento, para menos, e esse elemento que possui 2 pontos de afastamento, para menos. Já no último grupo,
a média é 5 e não há nenhum elemento com essa nota 5. Pelo contrário, alguns têm 3 pontos a mais e outros variam com 2 pontos a menos, 3 pontos a menos ou até uma grande distância. A questão, então, é como descrever, em termos de parâmetros, essa dispersão dos dados. Há diversas maneiras de fazer isso, e a primeira delas é usando a amplitude. A amplitude é simplesmente a diferença entre o valor maior e o valor menor. No grupo 1, como todos os valores são iguais, a amplitude é 0. Já no grupo 2, a nota maior é 10 e a menor é 0. A amplitude, portanto, é 10 menos 0. 10. No terceiro grupo, a amplitude é 7 menos 3, ou seja, 4. E no último grupo, ela vale 8. 8 menos 0 igual a 8. Então, vejam que nós podemos trabalhar com a mesma média nos 4 grupos, porém com amplitudes diferentes. Média 5 e amplitude 0. Isso significa que todos os elementos são 5. Aqui no grupo 2, média 5 e amplitude 10. Significa que é muito amplo, é muito distante o valor mínimo e o valor máximo. No grupo 3, a distância não é tão grande e no grupo 4, ela é sim grande. A amplitude, entretanto, ela só considera os valores mínimo e máximo. Ela não leva em conta o que acontece no meio da distribuição. Então, ela é uma medida informativa, porém ela carece no sentido de levar em conta toda a amostra. Ela só pega o que é mínimo e máximo. Nós temos, para resolver isso, outras possibilidades. Uma delas é o desvio médio. Temos também a variância, temos o desvio padrão e temos o desvio entre quartis. Iremos, na sequência, apresentar essas medidas de dispersão. Para compreendermos melhor o que é o desvio médio, é necessário que a gente tenha noção do que significa o desvio de um valor em relação à média do seu grupo. Para exemplificar isso, nós vamos trabalhar com o grupo 3, cujos valores variam de 3 até 7. Eles estão colocados aqui na primeira coluna. 3, 4, 4, indo até 7. Esses valores estão na horizontal aqui no primeiro quadro. Bom, como a média desse grupo é 5, então o desvio seria a diferença de cada valor em relação ao 5. A média menos o primeiro valor, que é 3, é igual a 2. A média menos o segundo valor, que é 4, é igual a 1. E assim a gente calcula esse desvio de cada elemento em relação à média. No centro, como alguns elementos são iguais à própria média, o desvio é 0. E aí, observem que nós teremos valores negativos e positivos na diferença, porque na fórmula utilizada, a gente faz a média menos o valor de cada elemento da amostra. Então, a soma desses desvios será sempre 0, porque alguns serão positivos e outros negativos, além de alguns, que não têm desvio estipulado. Uma forma da gente eliminar esse resultado 0 que acontece sempre é trabalhando com a operação módulo. Ou seja, o que nos interessa é a distância, seja para mais ou para menos, entre cada elemento e a média. Então, os valores permanecem, 2, 1, 1, e aqui 1, 1 e 2. Vejam que os valores negativos eles passam a ser positivos. O que interessa é somente a distância. Ou seja, somando os desvios, a gente tem como valor final 8. Ora, se são 8 os desvios totais e nós temos 10 elementos no grupo, então o desvio médio é a média dos desvios. É 8 dividido por 10, ou seja, 0,8. Logo, o desvio médio no grupo 3
é 0,8. Quer dizer que, em média, cada elemento está desviado ou para mais ou para menos 0,8. No primeiro grupo, como não há desvio, todos os elementos são iguais à média, então o desvio médio é 0. No segundo grupo, a conta é muito fácil, não precisa fazer tudo isso aqui. Vejam que metade dos valores, esses zeros, estão desviados 5 pontos. E a outra metade, esse conjunto de notas 10, também está com um desvio de 5 pontos cada um. Porque a diferença entre 10 e 5, que é a média, é 5. Logo, cada um desses 10 elementos tem desvio 5. Então, a média dos desvios é 5. Já no último grupo é necessário fazer a conta, né? O último, por exemplo, aqui, ó, desvio do 8 em relação ao 5 é 3. Aqui também é 3, aqui também é 3, e aqui é 3, e mais um 3. Desvio do 3 em relação ao 5 é 2. E assim a gente soma todos os desvios, divide por 10, e aí a média desses desvios é 3. Então observem que, seja trabalhando com a amplitude ou com o desvio médio, eu tenho uma medida de dispersão. Ela indica quanto os dados estão dispersos. Na amplitude, o grupo que era mais disperso foi o grupo 2, porque 10 é o maior desses 4 valores. Quando a gente utilizou o desvio médio, isso aconteceu também. O maior desvio foi no grupo 2 e o menor no primeiro grupo. E aí, o segundo grupo com maior desvio, utilizando a amplitude, foi o grupo 4, e isso aconteceu também com o desvio médio. Isso nos mostra que, mesmo com medidas diferentes, elas têm uma tendência a dar valores ou uma ideia de dispersão semelhante. Vamos falar agora da variância. A variância é uma medida muito interessante, porque ela evita o uso da operação módulo. Na verdade, a gente pega as diferenças, como a gente fazia aqui, e como a gente também fez aqui, só que a gente leva as diferenças ao quadrado. Então, no primeiro caso, se o desvio era 2, ele fica 2 ao quadrado, passa a ser 4. Aqui, quando o desvio era 1, fica sendo 1 ao quadrado. Se mantém o valor, né? Aí vale o mesmo para 0, porque 0 ao quadrado é 0, e o último valor aqui, 2 ao quadrado, então é 4. Logo, a variância trabalha com os desvios elevados ao quadrado. Isso evita aquela história de ter que usar a operação módulo para que a gente consiga valores positivos. A gente trabalha com esses valores aqui, que são negativos, e ao serem elevados ao quadrado, ficam positivos. Somando todos os desvios elevados ao quadrado, nós temos 12 como resposta. Ora, se nós temos 12 e se são 10 os elementos da minha amostra, 12 dividido por 10 é igual a 1,2. Logo, a variância do grupo 3 é 1,2. Se for fazer as contas, a gente vai verificar que essas são as variâncias nos outros grupos. Permaneceu também a mesma ordem do que era menos disperso para o que era mais disperso. Então, essas 3 medidas, elas nos forneceram ordens de dispersão semelhantes. Bom, há uma fórmula para a variância e aqui está ela. O que eu fiz para vocês anteriormente foi apresentar uma maneira de raciocinar olhando os dados e operacionalizar mentalmente tudo que a fórmula faz. Essa fórmula, então, ela será usada nos pacotes estatísticos, nas planilhas eletrônicas e por quem quiser, então, efetuar as contas no papel, por exemplo. O que mais importa é que seja compreendido que a variância é, na verdade, esse processo onde se soma os desvios ao quadrado e depois se faz a média deles. É isso que importa.
Como a variância é uma medida ao quadrado, já que ela pegou os desvios e elevou eles ao quadrado, ela tem valores que tendem a ser muito altos, porque as diferenças foram elevadas ao quadrado. E como a gente faz para eliminar algo que é elevado ao quadrado? Ora, a gente faz a raiz quadrada. Então, quando eu faço a raiz quadrada da variância, eu tenho o que nós chamamos de desvio padrão. É o que acontece, por exemplo, aqui no grupo 2. Se a variância foi 25, o desvio padrão é raiz quadrada de 25, ou seja, 5. No primeiro caso, raiz quadrada de 0 é igual a 0, então não vai haver variação alguma. Raiz quadrada de 1,2 é igual a 1,09, então esse é o desvio padrão do grupo 3. E no grupo 4, raiz quadrada de 9,6 é 3,1, ou seja, esse é o desvio padrão do grupo 4. Há ainda uma outra maneira de representar a dispersão em um grupo. É através do desvio entre quartis. O desvio entre quartis, ele trabalha com alguns pontos importantes no nosso grupo de dados e verifica o quanto esses pontos estão afastados do centro da amostra. A fórmula do desvio entre quartis é igual ao terceiro quartil menos o primeiro quartil e a gente divide esse valor por 2. As respostas para os 4 grupos estão dadas aqui. E o que é importante compreender é o que significa o quartil 3 e o que significa o quartil 1. Vamos lá, então. Quartis são instrumentos que nós usamos para dividir um agrupamento de dados ordenados. No caso, a gente pegou os 4 grupos aqui e já colocamos os dados todos ordenados do menor para o maior. Então, os quartis eles vão dividir em 4 partes, em 4 agrupamentos, de mesma quantidade ou de quantidade parecida. Como a gente não consegue dividir em 4 agrupamentos da mesma maneira, a primeira coisa que a gente faz é usar a mediana. Então, em cada um dos grupos, eu divido aqui ao meio. Quando eu divido ao meio, significa que eu tenho para o lado esquerdo 5 elementos e para o lado direito outros 5. Então, eu dividi um grupo em 2 partes. Os 5 menores e os 5 maiores. Agora, quando eu pego somente a primeira parte, esses 5 primeiros elementos em cada grupo, eu quero dividir essa parte em 2 também. Ora, como são 5 elementos, é como se eu fizesse um corte aqui no meio, no terceiro. Porque aí eu tenho 2 elementos para cá, elimino esse, e tenho 2 elementos para cá. Esse terceiro elemento é o quartil 1. Sendo o quartil 1, ele separa para o lado esquerdo uma parte da amostra e separa para o lado direito outra parte. Aqui, a própria mediana é o quartil 2. E depois, para o lado direito, esse elemento aqui, de cada grupo, é o quartil 3. Então, aqui eu tenho Q3, aqui eu tenho Q1. E o desvio entre quartis é Q3 menos Q1 dividido por 2. No primeiro caso, 5 menos 5 dividido por 2 dá 0. No segundo caso, 10 menos 0 dividido por 2 dá 5. No terceiro caso, 6 menos 4 dividido por 2 dá 1. E, finalmente, 8 menos 2, que dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, nós temos aqui um desvio entre quartis para cada grupo que foi analisado. Observem que o estatístico, o pesquisador que usa estatística, ele tem ao seu dispor uma gama ampla de medidas de dispersão, as quais ele irá usar para descrever as suas amostras, os dados que ele coletou, juntamente com as medidas de tendência central.
O desvio entre quartis é muito interessante quando nós trabalhamos com a mediana, quando os dados são assimétricos. O desvio padrão ele é muito usado quando a gente trabalha com a média. Bom, há ainda um outro utilitário que é importantíssimo, chama-se coeficiente de variação. Em uma amostra, o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Digamos que a média fosse 5 e o desvio padrão fosse 1. Então, 1 dividido por 5 é igual a 0,2 e 0,2 é 20%. Então, esse é um coeficiente que diz, em termos percentuais, o quanto os dados estão afastados da média. Nesse exemplo que eu dei rapidamente aqui, eles estão afastados 20% da média, para mais e para menos. É uma outra medida de dispersão muito útil quando a gente quer comparar variáveis que são mensuradas em escalas diferentes. Porque eu não tenho como utilizar a comparação de dois desvios padrões, por exemplo, de uma variável que seja peso e outra que seja altura, pois uma é medida em quilos e outra em metros ou centímetros. Então, os valores resultantes dos desvios padrões não vão me dizer onde é que há uma maior variação, porque as escalas são diferentes. Nesse caso, eu tenho que reduzi-las a uma coisa única. Então, se eu quero comparar variações de variáveis que são mensuradas em escalas diferentes, eu sou forçado a trabalhar com o coeficiente de variação. Mas a gente não para aqui, nós temos outros parâmetros descritivos que vão servir para que o pesquisador comunique a quem está vendo os dados que ele coletou, então para que ele comunique de forma clara e precisa. Além das medidas de tendência central e das medidas de dispersão, ambas já apresentadas, os parâmetros descritivos contam também com medidas separatrizes. Vocês já conhecem uma delas. Trata-se dos quartis. Lembram quando a gente calculou o desvio entre quartis? Então, a nossa amostra, depois de organizada do menor valor para o maior, ela foi dividida em 4 partes. 25% dos elementos na primeira parte, 25% na segunda, na terceira e na quarta. Então, eram precisos 3 valores para que a gente separasse o total do grupo em 4 subgrupos, com a mesma quantidade de elementos cada um. Evidentemente, com amostras pequenas, fica difícil fazer o quantitativo, né? Porque teríamos que ter, então, quantidade de elementos como sendo um múltiplo de 4, para que isso funcionasse bem. É por isso que, às vezes, a gente separa ao meio, utilizando a mediana, e aí, então, os grupos não ficam exatamente com a mesma condição, ou alguma coluna acaba sendo eliminada. Mas, quando as amostras são grandes, isso não faz diferença alguma. Os quartis, então, são, na verdade, 3 elementos, 3 valores, que vão servir para dividir a amostra em 4 grupos. A gente pode estar interessado em dividir a amostra em 5 agrupamentos, então a gente trabalha com os quintis. Serão, portanto, 4 valores. E em cada parte nós teremos 20% do total dos membros da nossa amostra. A gente pode trabalhar também um percentual de 10%, então teremos os decis, ou os centis, ou percentis, como são mais conhecidos. Nesse caso, a gente divide a nossa amostra em 100 agrupamentos, a partir de 99 valores, e em cada um desses agrupamentos nós teremos 1% de todo o tamanho da nossa amostra. A gente vai observar que esses centis ou percentis correspondem, alguns deles, o de 25%, de 50% e o de 75%, aos quartis 1, 2 e 3. Da mesma forma, se eu dividir em 5 partes através dos 4 quintis, eu terei a mesma coisa que utilizar os centis 20, 40, 60 e 80.
É muito usado esse tipo de divisão, de separação, em ergonomia, por exemplo. Nós temos um conjunto de dados, uma massa de pessoas, a gente está interessado em saber qual é o tamanho mínimo de algum objeto, ou qual é a altura que uma cadeira deve ter, o seu encosto, por exemplo, para que 80% da população adulta possa se servir bem daquele objeto. Esse é um exemplo. Então aí a gente vai trabalhar com esse percentil de 80, de forma que os 80% ou mais baixos ou mais altos, eles possam então utilizar aquele objeto. Então são pessoas que vão comprar tal produto, por exemplo, né? Nós podemos pegar uma coisa um pouco mais forte, a gente pode querer que 95% das pessoas usufruam de alguma coisa. Então, a gente pode, por exemplo, criar algo que atenda a pessoas que têm um peso até determinado valor. E aí, em função dos pesos que a gente tem das pessoas na população, a gente vai criar esse objeto, vai utilizar todo o aparato físico que possa sustentar a pessoas que têm um peso até aquele 80% ou 95%, que é o que a gente quer. Então, essa parte das medidas separatrizes serve para descrever dados e ela também é muito usada na parte de ergonomia. O quarto agrupamento de parâmetros descritivos que nós iremos apresentar são as medidas de assimetria. Os dados podem ser simétricos. Nesse caso, nós teremos a direita e a esquerda da moda, da média e da mediana, que irão coincidir no mesmo formato. Aqui acontece a mesma coisa. Porém, nesse exemplo, moda, média e mediana não coincidem, então a distribuição é assimétrica. Nesse caso, a assimetria é dita positiva, como mostra essa figura. E aqui nós temos uma assimetria que é negativa. Para mensurar a força da assimetria, ela pode ser forte, ela pode ser moderada. Podemos comparar a mediana com a moda, levando em conta o desvio padrão, ou, a mediana com a média, ou então a moda com a média, também levando em conta o desvio padrão. É possível também que a gente mensure a força dessa assimetria trabalhando com os quartis. Foram apresentados, então, os 4 agrupamentos de parâmetros que servem para descrever um conjunto de dados que foi coletado. A segunda forma que usamos para descrever dados é através de distribuições de frequência. O que seria uma distribuição de frequência? Bom, vamos supor então que foram coletados 100 dados, aqui em 10 linhas e 10 colunas de pessoas. A informação nesse caso pode ser, por exemplo, a quantidade de idas ao cinema. Então, há pessoas que vão em determinado período, 1 ano, 6 meses, enfim, apenas uma vez, outras vão 2 ou 3, algumas vão 12, e determinadas pessoas vão 35 ou 36 vezes ao cinema por ano, por exemplo. Bom, apresentar um quadro como esse é apresentar uma informação clara, bem precisa, porém o quadro não é muito informativo. Então, tentar trabalhar com essas frequências e distribuí-las de maneira que se possa compreender melhor o comportamento desse grupo de indivíduos é muito interessante. Uma das possibilidades é essa. Para cada valor possível, se faz a contagem. Então, quantas pessoas vão apenas uma vez ao cinema por ano? Segundo isso aqui, são 2. Quantas pessoas vão 2 vezes ao cinema por ano? 1. E 3 vezes? 3. É o que está aqui. 2 pessoas vão uma vez, uma pessoa da nossa amostra vai 2 vezes, 3 pessoas vão 3 vezes. Então, quando visualmente nós temos essa informação,
consegue-se perceber que há um agrupamento maior aqui. Então, há uma frequência maior de idas ao cinema, ali entre 9 e 15 vezes. Depois decresce, né? Mas decresce mais ou menos, assim. Isso que eu estou falando é uma descrição que não é muito precisa. Essa imagem, sim, ela é interessante. Porém, ela apresenta para cada valor da amostra uma coluna. Evidentemente, quando não há respostas, a coluna é vazia, é porque há um zero. Muitas vezes, essa diluição da informação não é muito interessante, porque a gente não consegue visualizar, de fato, o que os dados nos informam. Aqui a informação bruta foi melhorada, porém ela pode ser mais interessante ainda. Como será que a gente faz isso? Pois bem, para transformar esta informação visual em algo mais compacto, então os pequenos desvios pontuais sumirão e nós teremos uma visão global de como esses dados se distribuem. Bom, para fazer isso, nós vamos dividir esses dados em classes. Por exemplo, como a gente está variando de 1 até 36, eu posso optar por dividir em duas classes, de 1 a 18 e de 19 a 36. Assim eu teria essa informação transformada nesta daqui. Bom, evidentemente, essa informação que eu estou apresentando não é muito útil. Ela nos indica apenas que na primeira metade há uma frequência maior de idas ao cinema do que na segunda metade, mas não mostra variações da amostra. E se eu separar em três partes? De 1 a 12, de 13 a 24 e de 25 a 36. Aí a contagem me fornece essa estrutura aqui. Ela é um pouco mais precisa que essa, porém não parece dar uma informação muito útil. O que a gente percebe é que nos 2 terços iniciais há bem mais respostas, né, de idas ao cinema do que no último terço. Ou seja, são poucas as pessoas que vão de 25 a 36 vezes por ano ao cinema. A grande massa vai de 1 a 24 vezes, que correspondem a essas duas colunas. Mas a precisão ainda deixa a desejar. Quando dividimos em 4, então o primeiro grupo de 1 a 9, depois de 10 a 18, de 19 a 27 e de 28 a 36, já percebemos que se inicia de forma mais singela e depois há uma frequência maior, que é aquela relativa às pessoas que vão de 10 a 18 vezes por ano ao cinema. Depois ocorre uma redução. Vejam que é bem interessante porque apresentar tudo deixa a informação diluída, mas apresentar pouquíssimo ou pouco também não traz uma grande vantagem. Agora, quando a gente começa a aumentar a precisão, alguns detalhes aparecem. Como, por exemplo, aqui, quando eu divido em 6 categorias, ou 6 classes. Nesse caso, a gente percebe que realmente, no primeiro bloco, de 1 a 6 vezes, há pouca gente, porém, isso aumenta e depois diminui, mas não de forma regular. Parece que há uma tendência de manutenção dos percentuais aqui, até que ao final, no agrupamento que indica a quantidade de pessoas que vai muito ao cinema por ano, né, no caso de 31 a 36 vezes, há uma redução, é um grupo pequeno esse. Então vejam que interessante, nem muito, nem pouco. Como é que a gente determina a quantidade de classes? 6, 4, 3. Bom, há várias maneiras de fazer isso. Uma delas é indicando que a raiz quadrada da quantidade de elementos da amostra seria uma boa medida. No caso, nós temos 100 pessoas na amostra, então raiz de 100 igual a 10. Então, 10 é uma possibilidade, né, que se pode utilizar. Nesse caso, não creio que seja muito interessante. Uma outra possibilidade é encontrar um valor tal que 2 elevado a esse valor seja aproximadamente igual
a 100, que é a quantidade de elementos da amostra. Nesse caso, daria uns 7 por aí, um pouco mais do que esses 6. E tem também uma outra maneira de fazer isso, que é uma fórmula chamada de fórmula de Sturges, que manda calcular 1 mais o logaritmo de 100 dividido pelo logaritmo de 2. E aí vai dar um valor, 6, pouco, 7, pouco, e a gente arredonda talvez para 7 classes, né? Então, há várias maneiras de fazer isso, o pesquisador tem elas ao seu dispor. O importante é que no final ele possa ter uma decisão que aponte uma boa maneira de apresentar, em termos de distribuição de frequência, os seus dados. Bom, isso é uma teoria geral sobre a distribuição de frequência. Existem duas distribuições muito interessantes e que são usadas nessa área das ciências humanas e sociais. Uma delas é a distribuição binomial e a outra é a distribuição normal. Quando nós temos esses padrões, esses modelos de distribuição pré-estabelecidos, ou seja, quando os nossos gráficos eles apontam para uma distribuição que seja ou binomial ou normal, nós teremos uma informação genérica a respeito dos dados obtidos. E isso é muito interessante. Vamos então agora conhecer um pouco das duas distribuições, como elas são e como elas funcionam. A distribuição binomial é aquela que considera apenas duas respostas para uma variável. Por exemplo, você gosta de dias ensolarados? Sim ou não. Você aprova tal produto? Sim ou não. Você vota no candidato A? Sim ou não. Jogando uma moeda vai dar cara ou coroa. Só tem essas duas opções, não é? Então, essa é a distribuição binomial, por isso, bi. Um exemplo da distribuição binomial é aquela onde a gente tem 10 eventos ou 10 elementos na amostra e a probabilidade da resposta ser sim ou não, A ou B, cara ou coroa, é de 50%. Então, digamos que eu jogue uma moeda 10 vezes, é uma moeda honesta, então a chance de dar cara é 50%. E a chance de dar coroa também é 50%. Vamos ver então qual é a probabilidade que eu tenho de, jogando aquela moeda 10 vezes, obter 5 caras e 5 coroas. A distribuição binomial nos diz que a probabilidade de 5 caras, que é igual à probabilidade de 5 coroas, é este valor aqui, aproximadamente 25%. Na verdade, ele é igual a 24,5%. Então, de cada 100 pessoas que jogarem essa moeda 10 vezes, umas 25 vão ter 5 caras e 5 coroas. Agora, a quantidade de pessoas que vai obter 4 caras e 6 coroas, ou 6 caras e 4 coroas, né, o inverso, é de aproximadamente 20%. Na verdade, 20,5%. E esses valores vão diminuindo à medida que você tem 3 caras, né, ou 3 coroas, e é o equivalente de 7 caras e 7 coroas, que já está em torno de 12%. A chance de jogar essa moeda e conseguir somente 2 caras, ou 8 coroas, é de 4,4%. E isso vai decrescendo. Se você fizer parte de um grupo de pessoas que joga uma moeda e você consegue 9 caras e uma coroa, você faz parte de 1% desse grupo. E olha, a chance de jogar essa moeda, uma moeda honesta, e conseguir 10 caras ou 10 coroas, é muito próxima de zero. Então, assim, é 0,1%. De cada 1.000 pessoas, uma delas vai jogar essa moeda e vai conseguir 10 caras ou 10 coroas. Bom, por que eu estou falando tudo isso relativo a moedas, né? Isso pode ser também assim. Eu faço uma pesquisa e pergunto para 100 pessoas ou 1.000 pessoas se elas aprovam ou desaprovam um produto. Se a resposta for que, uma amostra então com 10 pessoas, e a resposta for que 7 pessoas gostam do produto,
Qual é a chance desse 7 ser aleatório, se dever ao acaso? A chance do 7 se dever ao acaso é de 11%. Então, sabe, há um erro mínimo aí de 11%, 11, 12%, das pessoas de fato não terem aprovado aquele produto, porque no modelo aleatório isso é muito alto. E a gente, na verdade, vai somar isso aqui, ó. Então a gente vai somar o 7 com 8, com 9, com 10, ou seja, a gente somaria 11,7 com 4,4, com 1 e com 0,1%. Isso vai dar em torno de 11, 15, 16, 17, vai dar um pouco mais de 17%. Então, é de 17% a chance de 7 ou mais pessoas dizerem sim, eu aprovo o produto. Então, isso é um acaso grande. Não dá para a gente considerar isso como um valor importante e afirmar na nossa pesquisa que realmente há uma aprovação. Vejam que interessante. E se forem 8 as respostas positivas, qual é a probabilidade disso acontecer? Bom, aí já é de 4,4 mais 1, dá 5,4 por aí. Já é mais difícil de acontecer. Então, a chance de eu confiar no resultado, onde 8 pessoas no grupo de 10 dizem sim, ela é maior. Essa probabilidade do resultado se dever ao acaso é menor, então minha confiança é maior. Para calcular esses valores que estão aqui e que estão representados no gráfico, há uma fórmula que leva em conta a análise combinatória e alguns elementos elevados a expoentes que são dados em função do tamanho das respostas, do tamanho da amostra e da quantidade de respostas sim e não que eu quero. Aqui tem um exemplo que poderá ser visto depois, então, para o cálculo da probabilidade de 7, que deu os 11,7 que foram apontados aqui e representados aqui, 11,7. E para relembrar um pouquinho, quem não lembra mais como é que calcula combinações de 10 elementos tomados 7 a 7, existe aqui a fórmula que é 10 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui vai dar 120, que está colocado aqui como primeiro elemento da nossa fórmula. Então, isso é a distribuição binomial. Ela verifica probabilidades para modelos onde eu tenho duas respostas, né, tipo A ou B, sim ou não, e distribuídas dessa forma. Nesse caso, a minha curva ela é simétrica, porque a probabilidade foi de 0,5. Em seguida, nós vamos ver uma outra curva que também é simétrica, entretanto com um tamanho de amostra maior, e depois uma que é assimétrica. Pois bem, para uma probabilidade de 50%, porém para uma amostra de 20 elementos, a fórmula é a mesma. Porém, muda de 10 para 20 um dos valores utilizados. E o nosso gráfico passa a ter esta configuração. Então, no centro, no valor 10, nós temos o topo, que vai tendo diminuição à medida que a gente se aproxima do último valor, que é 20, ou que a gente se aproxima dos valores mais baixos, 0, 1, 2, por exemplo. O que é interessante analisar é que 7 sobre 10, que foi o que a gente viu naquele primeiro caso, é, em termos de fração, igual a 14 sobre 20. Por sua vez, é igual a 21 sobre 30, porque eu estou multiplicando no numerador e no denominador. Aqui eu multiplico por 2, aqui por 3, posso multiplicar por 10. Então, 7 décimos é igual a 70 centésimos. É igual a 700 sobre 1000 também. Isso é tudo igual a 70%. Porém, observem que se eu tenho uma amostra de 10 pessoas e 7 estão satisfeitas, isso não é a mesma coisa que eu ter uma amostra de 100 pessoas e 70 estarem satisfeitas. 7 sobre 10 não é tão difícil de obter em termos de percentuais. Em uma amostra pequena, as variações são grandes. Agora, 70 sobre 100 é algo mais difícil de obter. Então, eu confio muito quando 70 pessoas numa amostra de 100 dizem sim,
Eu não confio tanto quando 7 pessoas, numa amostra de 10, dizem sim. Portanto, mesmo que as frações, todas essas aqui, signifiquem a mesma coisa matematicamente, elas equivalem a 70%, em termos de análise e de descrição de dados, elas são muito diferentes. Naquele modelo anterior, quando eu falei da probabilidade de 7 pessoas dizerem sim num grupo de 10, o valor era de 11,7%. Agora, a probabilidade de 14 pessoas num grupo de 20, seria o equivalente ao dobro aqui, ela é, na verdade, de 3,7. Então, é mais difícil que, aleatoriamente, né, devido ao acaso, eu consiga 14 pessoas confirmando que gostam de um produto num grupo de 20. A chance disso acontecer aleatoriamente é de 3,7%. É mais difícil obter isso do que obter 7 num grupo de 10. É por isso que é muito importante, na hora de analisar dados, eu não trabalhar com amostras pequenas, porque mesmo que o percentual de respostas positivas seja alto, a amostra não me dá segurança. Agora, com amostras grandes, mantendo o mesmo percentual, a confiança é maior. O outro exemplo que eu estou trazendo agora é aquele onde a nossa distribuição não é mais simétrica. Eu peguei um caso para 20 pessoas e a probabilidade é igual a 0,2. No caso anterior seria jogar uma moeda, então a chance de sair cara ou coroa é a mesma. Aqui a probabilidade de acontecer um evento é menor. Então eu posso tentar verificar a chance de algo ser modificado. Digamos que anteriormente eu tinha que 20% das pessoas estavam favoráveis a algum procedimento, alguma ideia, a implementação de algum produto, que seja. 20% eram favoráveis, isso é um valor muito baixo. Então foram feitas alterações nesse produto, por exemplo, e agora eu pesquisei com 20 pessoas também extraídas aleatoriamente daquela mesma população, procurei perguntar para elas se agora elas estavam a favor dessa implementação do produto, do processo. Então, normalmente, em torno do 20%, eu vou ter uma quantidade maior de pessoas. Né? Se são 20 pessoas na amostra, 20% das 20, 2 vezes 2, 4, é 4. Então, em torno de 4 pessoas eu tenho muita gente. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É difícil conseguir, se esse percentual ainda permanecer, é difícil conseguir ficar com valores de 5, 6, 7 pessoas na amostra. O mais comum é que apareçam 1, 2, 3 pessoas, 4 talvez, para corresponder aos 20%. Então, quando eu consigo, por exemplo, 7 pessoas na amostra, 7 já quase nem aparece aqui, ó. Então é muito difícil isso acontecer aleatoriamente. Logo, é provável que eu tenha realmente agora, com as mudanças, gerado maior satisfação nessas pessoas que serão usuárias, provavelmente, desse produto, desse processo que eu estou implementando. Então, a distribuição binomial serve para isso. Eu consigo comparar probabilidades teóricas, aleatórias, com situações onde eu coleto dados e eu vou analisar se houve mudanças significativas. O segundo modelo de distribuição que eu estou apresentando é a distribuição normal. Ela é chamada de gaussiana também. Essa distribuição, ela possui uma fórmula e ela é representada por uma curva em forma de sino. Então a curva sobe, chega até a média e depois começa a decrescer suavemente, depois de forma mais acentuada. A gente está vendo a curva acima e aqui uma curva abaixo, elas são semelhantes. A diferença entre a de cima e a de baixo é o que eu coloquei aqui na base. Os elementos que vão diferenciar os pontos importantes no eixo X, no eixo das abscissas. Aqui esses pontos estão colocados em função da média e do desvio padrão. E aqui eu reduzo para 0, quando é só a média. Então é a média mais um desvio padrão, mais 2 desvios padrões,
mais 3. E para o outro lado é a média menos 1, menos 2 e menos 3 desvios padrões. Essa, portanto, é a distribuição normal e ela trabalha com dados numéricos. A escala, portanto, é intervalar. É uma escala diferente daquela anterior, que era da distribuição binomial, porque lá eram casos sim ou não, A ou B. Então, tratava-se de uma escala qualitativa, nominal ou categórica. Aqui não, aqui a distribuição é normal. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa distribuição a seguir. Pois bem, utilizar a distribuição normal para descrever dados é algo muito interessante. Essa distribuição pode ser dada em função da sua média e desvio padrão, conforme mostra essa imagem, e os valores estão aqui determinados, ou ela pode ser reduzida para uma curva normal padronizada, onde a gente considera a média sendo 0 e o desvio padrão 1, conforme se apresenta aqui. As duas coisas são equivalentes e a gente usa esta segunda maneira apenas para simplificar e para trabalhar todas as curvas normais através dessa padronização. Como utilizar, então, a distribuição normal, quando ela representa os dados coletados, e descrever a nossa amostra a partir dela? Qual é a utilidade? Isso é bem interessante. Considerando que nós temos a média, a mediana e a moda também, coincidindo aqui nesse ponto, que é o ponto onde a curva tem a simetria para a direita e para a esquerda, então esse é o eixo da curva. Bom, considerando esse ponto como central, eu tenho que 68% das informações coletadas estão entre a média menos um desvio e a média mais um desvio. Então, esse intervalo do menos 1 até o mais 1, ele contém 68% das respostas que a gente deu para uma pergunta que foi dada, seja ela qual for, com valores numéricos. Entre menos 2 e mais 2, ou seja, a média menos 2 desvios padrões, e a média mais 2 desvios padrões, eu tenho 95% dos dados coletados da minha amostra. E entre menos 3 e mais 3, eu tenho mais de 99%. Então, dificilmente você vai ter na sua amostra alguém que tenha uma resposta que seja menor do que a média menos 3 desvios padrões, ou maior do que a média mais 3 desvios padrões. A probabilidade disso acontecer é menor do que 1%. Então, quando eu estabeleço uma distribuição e eu sei qual é a média e o desvio padrão, eu tenho uma riqueza de informações probabilísticas para descrever os meus dados. Apenas em termos de nomenclatura, quando a gente usa o valor S, a gente está dizendo que a medida do desvio padrão foi obtida da amostra. Quando a gente usa o valor sigma, que é uma letra grega, a gente está se referenciando ao desvio padrão da população. A letra grega mi fala da média na população. E quando eu uso um x com uma barra em cima, x barra, então, é a média da amostra. Vamos agora trabalhar um pouquinho com essa noção que leva em conta esses 3 percentuais. Digamos, então, que essa minha curva ela esteja representando os dados coletados, cuja média foi 70 e o desvio padrão foi 10. Isso pode ser, por exemplo, a média de peso de um grupo de pessoas que estão sendo avaliadas e o desvio padrão que foi calculado em relação a essa média. Se essa curva aqui é uma curva normal e se a distribuição desses dados é normal, esse gráfico aqui, com esses percentuais, ele é genérico, então ele funciona para descrever a informação a respeito do peso nesse grupo. Por exemplo, qual é o percentual de pessoas no grupo que pesa entre 60 e 80 quilos? Tendo em vista que a nossa média é 70 e o desvio padrão é 10, então esse ponto vale 70, aqui é 70 mais 10, ou seja, 80,
E aqui é 70 menos 10, 60. Então, nesse intervalo que vai de menos 1 até mais um desvio padrão, eu tenho 68% das pessoas. É por isso que o percentual de pessoas que pesa entre 60 e 80 é de 68%. Se aleatoriamente eu pego alguém da amostra, qual é a probabilidade dessa pessoa pesar entre 60 e 80 quilos? Ora, a probabilidade dela pertencer a esse grupo é de 68%. E qual é a chance de eu pegar alguém aleatoriamente e essa pessoa pesar, na verdade, entre 50 e 90? Vejam que 50 e 90 é um intervalo mais amplo. Ele contém esse aqui, porém ele é mais amplo. 50 e 90 corresponde ao quê? A média menos 2 desvios padrões. 70 menos 2 vezes o 10, que é 70 menos 20, 50. Né? E a média mais 2 desvios padrões, que dá 90. Então, entre menos 2 e mais 2 desvios padrões, eu tenho 95%. Logo, a chance disso acontecer é de 95%. Então, quase todo mundo no grupo coletado vai pesar entre 50 e 90 quilos. A grande massa das pessoas está ali concentrada. Teremos apenas uns 4,6% de pessoas que estarão ou para cá, pesando mais que 90 quilos, ou para cá, pesando menos que 50 quilos. Da mesma forma, se eu quero calcular o percentual entre 40 quilos e 100 quilos, eu sei que ele vale mais que 99%. Quase todo mundo realmente estará entre a média menos 3 desvios padrões e a média mais 3. Esse percentual é de 99,74%. E qual é a probabilidade de eu, pegando alguém aleatoriamente, ter uma pessoa que pese entre 60 e 90 quilos? Bom, o que eu sei é a probabilidade entre esses dois valores, entre esses dois e entre esses dois. Agora, entre 60 e 90 significa entre a média menos um desvio e a média mais 2 desvios. Então é simples. Como a curva é simétrica, esse valor aqui é a metade desse. Ou seja, 68, vou arredondar para 34. Então, isso aqui corresponde a 34%. E esse total aqui, ao ser dividido por 2, vai dar essa parte aqui. Ou seja, é o 95, vou arredondar para 96, então, dividido por 2. Então, eu somo a metade desse valor com a metade desse, e eu tenho a probabilidade de ter alguém entre 60 e 90 quilos quando eu pego aleatoriamente na amostra. Ou a quantidade, né, o percentual de pessoas que está nessa faixa aqui. E qual é a probabilidade de que uma pessoa pega aleatoriamente tenha mais que 60 quilos? Bom, 60 quilos está aqui, então seria esse valor, que é a metade desse, então 34%, mais 50%, porque metade da curva à direita corresponde a 50% e a metade à esquerda a 50%. Então, 50% mais esses 34% aqui. Então, 84,13% é a chance, né, de ter alguém com mais de 60 quilos. Na verdade, esse é o percentual de pessoas que vai ter mais do que 60 quilos. E se eu pegar um valor aqui no meio e outro valor aqui no meio, como é que eu calculo isso? Bom, com essas medidas fica difícil, mas usando uma planilha eletrônica ou utilizando um software de estatística, um pacote que a gente comumente se serve para fazer todas essas contas, todas essas possibilidades são calculadas de maneira muito simples. Por isso que fazer a conta e utilizar a fórmula não é o foco dessa apresentação. O que a gente quer é que seja compreendido como um pesquisador vai utilizar, nesse caso, a distribuição normal para descrever seus dados. Pois bem, até agora nós vimos duas formas de descrever dados. A primeira dessas formas era utilizando
medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas separatrizes ou de assimetria. Então, eram medidas estatísticas que ajudavam a fornecer informações sobre os dados coletados. Vimos em seguida que as distribuições de frequência também ajudam na descrição e a gente particularizou duas delas, a distribuição binomial e a distribuição normal. E existem outras, a hipergeométrica, distribuição de Bernoulli, distribuição de Poisson, enfim, há muitas delas. E agora a gente vai apresentar os gráficos. Descrever dados utilizando gráficos é interessante, porém exige alguns cuidados, porque é interessante que o pessoal que analisa a nossa informação visualmente capte exatamente aquilo que é correto. Então a gente não pode ser tendencioso. Bom, a escolha de um bom gráfico tem a ver com a escala em que a variável foi mensurada e a quantidade de variáveis que a gente deseja repassar na informação visual. Vamos começar então com os gráficos que envolvem barras. Essas barras podem ser horizontais ou verticais. Os histogramas de frequência que a gente apresentou anteriormente são gráficos de barras e as barras estão nas posições verticais. Aqui nós temos barras horizontais. É interessante usar barras horizontais porque a legibilidade das categorias ela fica escrita também na horizontal, isso facilita. Ela pode estar na lateral ou até dentro de cada uma das barras. Nesse caso, as escalas estarão colocadas no eixo X. Evidentemente, se pode trabalhar com texturas, cores e até com um pouquinho de infografia para fazer com que a informação fique visualmente mais atrativa. As barras, elas muitas vezes podem ser agrupadas. Como por exemplo aqui, nós vamos ter 4 categorias, uma associada a futebol, outra a voleibol, e temos o basquete e o handebol, e a gente vai tentar expressar nessas 4 possibilidades, uma variável que é esporte, uma outra variável, como é que grupos masculino e feminino se distribuem em termos de preferência por esses 4 esportes. Então a gente vai ter para cada uma deles, para cada um desses grupos aqui esportivo, 2 barras, uma representando este grupo aqui e outra este grupo aqui. Então, visualmente, nós conseguimos deixar claro que este esporte atrai mais a esse grupo de pessoas. Já esse esporte parece atrair mais a esse grupo. Enfim, as barras vêm juntas em grupos. Então, cada agrupamento vai juntar as suas barras. A gente pode também fazer isso com grupos que somam 100%. Então, a gente vai ter uma evolução num determinado ano, para o ano seguinte, para o outro e para o outro. E a gente vê como que o grupo de baixo, aqui representado por uma cor mais escura, como que ele diminui, depois sobe, depois diminui. E a gente verifica que o oposto acontece com o outro grupo. E aí o somatório aqui vai ser igual. Nesse caso, o somatório nos 3 períodos não é igual, porque as quantidades de pessoas, ou nesse caso, o faturamento em cada um desses períodos, ele foi diferente. Portanto, a gente tem um valor máximo, ou a soma das 3 categorias diferentes. Então, é muito rico trabalhar com barras, porque a gente pode tanto lidar com elas nas posições horizontais ou verticais, a gente pode embutir informações e evitar o uso de legendas que só atrapalham na hora de compreender o que os dados significam, e a gente pode fazer a agregação de categorias de forma a repassar o conteúdo de diversas variáveis em uma mesma estrutura gráfica. Outro conjunto gráfico interessante é aquele que trabalha com a noção de área.
O gráfico de setor é típico. Você tem uma circunferência, então, considerando a área interior dela, você divide em setores e você tem o percentual de cada parte em relação ao todo. Você pode colocar a descrição da categoria dentro ou ao lado de cada uma dessas fatias, ou você pode colocar a quantidade de pessoas, algum percentual. É possível, inclusive, extrair alguma fatia que tenha importância na hora de descrever os seus dados. Aqui nós temos um exemplo onde isso acontece. Então, de um grande grupo, há uma representatividade que advém deste aglomerado aqui. Então, 3% desse grupo é dividido dessa forma aqui. Isso é algo bem interessante, porque você pode recursivamente ir retirando fatias e afunilando a descrição de variáveis de interesse. Um cuidado, entretanto, deve ser tomado é o caso do uso de uma obliquidade na sua forma. Porque vejam bem, quando você tem um círculo, a tua visão ela é perfeita. Quando você tem uma elipse, há uma tendência a observar áreas maiores aqui, devido à inclinação, e áreas maiores aqui. Então, a gente acaba sendo enganado porque a representação dessa parte fica muito maior visualmente do que dessas partes laterais aqui. É desaconselhado o uso dessa forma elíptica, então a circunferência chapada, no plano perpendicular, ela é mais honesta. Evidentemente, essas formas elípticas, elas têm uma atratividade visual maior. Uma outra maneira de utilizar áreas é trabalhando com o modelo de roscas, como aqui, por exemplo. Ao invés de você ter a circunferência completa, a parte interior dela, você trabalha com uma rosca e o procedimento é o mesmo, por áreas também. O que não é legal é quando você trabalha com múltiplas variáveis ou múltiplos períodos, porque você vai tendo diversas fatias, diversas partes dessa rosca, de dentro para fora ou de fora para dentro, e aí para comparar as variáveis, muitas vezes não há um alinhamento e você tem dificuldade de ver o que cresceu e o que diminuiu. Nesse caso, muitas vezes é interessante utilizar, então, gráficos de barras e ir agrupando a evolução de cada uma dessas classes. Porém, a grande vantagem dos gráficos que trabalham com áreas é permitir que a gente veja as partes em relação ao todo. Nos gráficos de barra, isso não é comum. Há ainda uma outra possibilidade de trabalhar com esse gráfico de áreas, que é fazendo a evolução em períodos de populações ou de percentuais de pessoas, de opiniões. Então, você verifica como é que as variáveis vão aumentando ou diminuindo. Um grupo que era grande, ele vai diminuindo no decorrer do tempo. Porém, esse grupo aqui também era grande e ele vai diminuindo. Então, você consegue comparar duas coisas. Há outras possibilidades, nós vamos apresentá-las em seguida. Vamos falar agora dos gráficos que apresentam a informação através de linhas. O caso típico é quando você tem a evolução de uma ou mais variáveis no decorrer de determinados períodos. Então, as linhas elas irão indicar o que aumenta, o que diminui, o que se cruza. Muitas vezes, a evolução ela pode estar apoiada em algum elemento que indique perigo, ganho. Então, alguns limites podem ser colocados no gráfico de forma que se visualize com mais facilidade situações problemáticas ou positivas. O caso tipo das linhas que você já conhece é aquele que sai de um histograma. Vejam que você consegue obter as frequências de determinadas variáveis, você coloca em diversas categorias as frequências, depois você pega o topo de cada uma dessas barras e liga. Então, esses pontos vão formar um aglomerado
um conjunto, então, de pequenos traços, formando uma linha que é regular e que vai, de forma genérica, ser representada por uma distribuição. Nesse caso, os dados iniciais de uma amostra, por exemplo, que foram representados por essas classes aqui, geraram esta poligonal, a qual foi amenizada através de uma curva normal. Então, a partir dos dados, você determina a distribuição normal e representa aquele conjunto de informações. Então, são linhas. Você pode também tomar todas as informações e fazer um polígono de frequências acumuladas, onde você vai somando a cada novo período, a cada nova categoria, o valor ao que se tinha anteriormente. Então, a nossa linha vai sempre crescendo ou ficando estabilizada quando algum período tem valor nulo. Um gráfico de linhas bem interessante é o radar. O radar é aquele onde você tem diversas variáveis associadas a alguma coisa que lhe interessa. Aqui, meio ambiente, fornecedores, consumidores, clientes, comunidade, enfim. Há vários aspectos associados a uma situação e você tem, por exemplo, duas coisas que precisam ser comparadas. Podem ser dois períodos também. Se representa um nessa teia em azul e outro em verde. E a partir do centro para a periferia, você vai tendo valores que vão aumentando. Então, 0, 2, 4, 6, podem ser quantidades, podem ser percentuais, podem ser índices de satisfação. E aí você verifica, por exemplo, que aquilo que o vermelho representa não está tão bom nesta variável aqui, nem aqui. Quando comparado ao azul, o azul é melhor. Porém, nessa variável aqui, meio ambiente, o vermelho se saiu melhor do que o azul. Então, você vai ter, nesse caso, um polígono com uma quantidade de variáveis que constituirá o número de lados. Às vezes, ao invés de palavras, nós podemos usar ícones, enfim, qualquer tipo de imagem que possa dar um pouquinho mais de vida, às vezes de leveza, um aspecto visual melhor. E você pode também pegar a área interior de cada grupo que está sendo representado e colocar uma cor para destacar aquele que lhe interessa. Então, esses gráficos radiais são muito interessantes. Há ainda outros tipos de gráficos que a gente vai apresentar na sequência. Já apresentamos gráficos de barras, gráficos que trabalham com áreas, com linhas, e agora chegou a vez de apresentar aqueles que se servem de pontos, onde cada ponto pode ser um elemento da amostra ou talvez um agrupamento. O caso típico é o diagrama de dispersão, onde nós temos num eixo uma variável e no outro eixo outra variável. Então aqui nós temos dados coletados de 10 pessoas, cada uma delas representada por um ponto, que pode ser um quadrado, pode ser um losango, pode ser um triângulo, ou um pontinho redondinho, né, um círculo. O legal desses gráficos é que eles permitem que a gente verifique como essa variável e esta aqui evoluem em conjunto. Então, por exemplo, um elemento que teve um valor baixo na variável do eixo x, também tem um valor baixo na variável do eixo y. Já os elementos com valores altos no eixo x também têm valores altos no eixo y. Então, há uma certa tendência que é crescente. Com isso, nós dizemos que as duas variáveis, essa e essa, estão associadas positivamente. Quando o valor de uma cresce, o valor da outra cresce também. É claro que se os dados estão muito espaçados, a confiança nessa afirmação que eu acabei de fazer é menor. Mas, enfim, os pontos são muito importantes porque eles mostram aonde se localizam, em uma e duas dimensões, os elementos da amostra. Nós podemos também, ao invés de pontos, aumentar o tamanho. Então, nós vamos ter pequenos círculos que podem ser coloridos.
E ao colocar cores diferentes, nós estamos também identificando como que os elementos diferentes evoluem em termos de sua relação com uma variável e com a outra. Então, além das duas variáveis, dos eixos, nós temos uma cor que é colocada aqui, um conjunto de cores, na verdade. Então, isso já indica que nós temos uma terceira variável, normalmente categórica nesse caso. A gente pode também ter agrupamentos, uma terceira variável, onde além de eu ter o eixo x e o eixo y, eu tenho as cores, indicando uma variável categórica e outra variável categórica, e tamanhos diferentes para indicar uma outra medida que esteja contida e representada neste mesmo gráfico. São 4 variáveis em um único gráfico. E aqui, então, um caso aplicado que é bem interessante, ele mostra o ano, o percentual de crescimento por ano. Ele está mostrando aqui o valor que é gasto por visita também. Então, quanto mais para cá, maior é o percentual de crescimento e maior é o valor gasto por visita. E quanto mais para cá, menor. Então, você vai ter cidades como Roma, Paris, onde o percentual de crescimento está sendo pequeno e o valor que é gasto nas visitas é pequeno. Porém, em Tóquio, em Seul, esses valores são maiores. E aí você percebe que, em função do continente, há uma aglomeração do que é verde aqui e há uma aglomeração do que é azul aqui. Já tem um caso particular, Nova York, que se encontra nessa região. Isso é interessante. E nós temos o tamanho de cada círculo, indicando também a quantidade de visitantes aqui no ano específico. Então, essa cidade foi muito visitada, esta daqui também, e algumas outras não tanto. Esse é um gráfico bem interessante, né? Porque ele tem o eixo X contendo uma informação, o eixo Y contendo outra, as cores identificando regiões e o tamanho do que seriam pontos, mas aqui foram ampliados para círculos, indicando uma outra variável. Então, utilizar pontos em gráficos permite que a gente coordene e faça associações entre variáveis distintas em uma única imagem. Para finalizar essa apresentação, iremos então mostrar mais alguns gráficos, como por exemplo o boxplot. Ele é muito usado quando nós queremos informar algo a partir da mediana. Então, para cada variável, uma variável aqui representada por azul, outra por vermelho e outra por verde, nós temos a mediana e os seus quartis. Então, a mediana vai estar representada por um X e para cima o quartil 3, para baixo o quartil 1. Aqui o valor mínimo e o valor máximo da distribuição. A gente verifica que a mediana nem sempre está no centro da caixa, né, do box, então. E nós podemos comparar diversas variáveis, diversas categorias, através dos boxplots. A gente pode trabalhar também com pictogramas, e aí há margem para muita criatividade. Aqui nós temos um caso, e aqui nós temos um outro caso. Observem que é necessário cuidado na hora de trabalhar com pictogramas, porque, por exemplo, aqui tudo bem, a gente percebe que isso aqui é a metade disso aqui. Nós estamos comparando duas coisas e dá de ver claramente que aqui há 2 vezes o que há aqui. Porém, num caso como esse, não basta você duplicar a altura. Vejam que a gente manteve a altura. Porque se você duplica a altura e duplica também a base para que as duas figuras sejam proporcionalmente equivalentes, você está quadruplicando a área que isso aqui está representando. Então, quem vai visualizar o gráfico vai comparar uma coisa que vale 4 vezes a outra. Então, a informação, se ela deseja passar a noção de dobro,
tem que ser feita com muito cuidado. E, é claro, variáveis qualitativas se prestam muito bem a nuvens de palavras, que podem ser mais criativas, não é? O problema das nuvens de palavras é que elas apresentam os termos que mais aparecem nos discursos, por exemplo. Porém, não dizem o que é positivo, o que é negativo e não estabelecem relações entre as diferentes terminologias utilizadas pelas pessoas entrevistadas ou aquelas que realizaram seus discursos. Porém, é uma maneira muito interessante. E, para finalizar, nós temos então os infográficos, que são estruturas mais complexas e que podem conter parcialmente alguns gráficos como esses que a gente apresentou durante os últimos minutos. Assim, nós finalizamos uma forma de representar a informação, que é a forma gráfica. Já havíamos apresentado, então, as outras duas maneiras, e com isso se finaliza a parte relativa à descrição dos dados.